Oi, aqui é o Dr. Douglas Bellomo e hoje, depois de um longo tempo sem postar nenhum vídeo, não é mesmo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a confecção do aparelho. Cada detalhe que envolve a confecção desse aparelho feito totalmente sob medida e individual para cada paciente, um a um. Nesses 14 anos de trabalho, que eu trabalho nessa área de odontologia do sono e 35 anos de formado em odontologia, seguramente eu devo ter feito aí de 3.500 a 4.000 aparelhos, um a um, sem ter nenhuma preguiça e tendo muito capricho na confecção desses aparelhos. Uma fundamental importância para que ele tenha um mínimo de desconforto com o máximo de eficácia. Por isso que eu até hoje não abro mão de fazer meus aparelhos dos meus pacientes um a um. Muito bem, então agora nós vamos pormenorizar como é feito cada aparelho. Inicialmente nós registramos o avanço da mandíbula, uma quantidade suficiente para que o aparelho surta efeito, e nós registramos isso com um material de precisão, no caso aqui um silicone, e guardamos essa correlação entre as arcadas superiores e inferiores, para que uma das formas do aparelho tem a função que é exatamente avançar a mandíbula conjuntamente com a língua. Na sequência, nós fazemos a moldagem com um silicone de alta precisão. Isso é colocado e pressionado contra os dentes, copiando toda a arcada. Com tempo de endurecimento desse material de 4 minutos. Isso é retirado. E aí, então, nós começamos a fase laboratorial, que essa moldagem de silicone, ela vai se transformar em um modelo de gesso, que é medido a quantidade numa balança de precisão, geralmente são 100 gramas para 20 mililitros de água destilada, para que esse material tem as propriedades melhores em termos de dureza e pouca expansão de presa, porque todo gesso, quando ele endurece, ele expande, ele aumenta um pouco de tamanho. Então, quanto menos ele expandir, mais preciso, mais fiel é o modelo onde o aparelho vai ser feito. Na sequência, então, isso é espatulado mecanicamente por um aparelho digital, onde nessa vasilha é constituído um vácuo para remover qualquer bolha de ar que possa ter ficado nessa mistura. Bolha de ar no modelo de gesso significa imperfeição. Isso nós tentamos evitar através desses recursos tecnológicos. Na sequência, então, esse gesso é vertido, é vazado, como a gente fala, dentro do modelo de silicone, e após o endurecimento, isso se transforma, então, em um modelo de gesso, que é uma réplica fiel da arcada de cada paciente. Esses excessos de gesso são, na sequência, recortados numa máquina para que ele tenha exatamente o formato ideal para trabalho. E na sequência, então, após o preparo desse modelo, é feita uma estampagem a vácuo, uma plastificação térmica de polietileno, e esse material, então, ele é estampado em cima da arcada de uma maneira precisa e recortado no formato exatamente o formato da arcada, somente nos dentes. Na sequência, então, eles são montados em articulador, que é um aparelho que simula a situação espacial entre os dois modelos, simulando a posição na boca. Na sequência, são feitas as peças de aço, com tubos de aço inox. Como vocês podem ver aqui no caso, sou eu mesmo quem estou fazendo e faço todos os meus aparelhos, não abro mão desse capricho, desse cuidado. Então aqui já se passaram 3 horas. Então esses tubos têm um tamanho exato para cada boca, para cada tamanho de arcada. Tem uma medida exata desse comprimento. É um tubo de aço inox, exatamente para não haver oxidação dentro da boca. Porque esse aparelho vai ficar o tempo todo num ambiente úmido, principalmente com contato com saliva e bactérias. Então isso não pode ser oxidável, tem que ser aço inoxidável. Então, preparados os tubos, são preparados os fios de aço ortodôntico que entram dentro desse tubo. Isso também é feito totalmente sob medida. Esses fios são contornados com um alicate em mão, uma precisão bastante grande, e conformados para que, na sequência,
eles sejam presos, eles sejam fixados por resina acrílica, dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Então aqui nós temos o conjunto, tubo telescópico e arco dorsal. São duas estruturas que se conectam e que vão conectar as duas lâminas do aparelho. Tá tudo certo, o encaixe sem prender um no outro, tem uma certa movimentação fácil. E aí então na sequência é feito a acrilização. Após esse acrílico ter endurecido, notem vocês que já decorreram 4 horas de trabalho, é feito um polimento inicialmente dos excessos mais grosseiros, então ele não pode nem ser muito fino, de maneira que venha a se quebrar, e nem muito grosso, de maneira a ficar desconfortável dentro da boca. Então tem geralmente uma espessura mínima que ele confira resistência com o mínimo de desconforto. Na sequência, então, após esse polimento grosseiro, é feito um polimento mediano com lixas, tira de lixas, como vocês podem ver nessa cena. E essas lixas partem de uma granulação mais grossa para uma bem fininha, né, gradativamente, para que cada vez mais a gente extraia a lisura desse material. Isso é manual, vocês podem conferir aí, tudo feito à mão. A sequência, uma escova. Então, cada vez menos grosseiro esse aparelho fica, até que nós chegamos, aqui no caso um pré-brilho, já notem um brilho, e na sequência a gente usa um disco de feltro com um material para dar o brilho do aparelho. Então esse aparelho tem que ser extremamente liso, porque tudo que é liso na boca é muito bem aceito, tudo que é áspero, principalmente para a língua, é a morte para ela. Quanto mais liso, melhor. E no final, com o paquímetro digital, são checadas as espessuras de várias áreas do aparelho. Então notem vocês que isso não excede 2 milímetros de espessura. É 1.6, 1.7, 1.3. Isso é motivo para menos desconforto. Invadir o mínimo possível o espaço bucal. Então cada aparelho eu checo exatamente esses detalhes, para que ele tenha o máximo de efeito com o mínimo de desconforto. Então aqui nós temos o aparelho já pronto, a parte superior e inferior. Tempo decorrido de confecção, 5 horas. Então eu levo em torno de 5 horas para confeccionar um único aparelho. Então essa é a grande diferença de você adquirir um aparelho feito excepcionalmente sob medida para suas arcadas do que você comprar um pré-fabricado na internet. É uma diferença brutal de efeito e de facilidade de você se acostumar, que é muito melhor feito sob medida. Então aí ele terminado, finalizado e testado no modelo, pronto para ser entregue ao paciente. Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para que você receba mais vídeos. Espero que tenham gostado e tenham visto o trabalho minucioso que é fazer um aparelho. Muito obrigado pelo seu tempo, pela tua atenção e até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço.